Olá, meus amigos. Neste nosso encontro, vamos analisar A Cidade e as Serras, do autor realista português Eça de Queiroz. O romance A Cidade e as Serras é o desenvolvimento de um conto do autor denominado A Civilização. Ele pegou um conto e ampliou e transformou em romance. Esse romance pertence à última fase da obra de Eça de Queiroz, a chamada fase construtiva, e apresenta uma acentuada idealização da vida rural portuguesa, entendida como um remédio ou uma solução para os males gerados pela civilização urbana das cidades do final do século XIX. Quer dizer, ele vai levantar a bola para a vida rural, da tradição daqueles velhos portugueses. O romance é de fácil compreensão. São 16 capítulos que podem ser divididos praticamente em 2 blocos. O primeiro, constituído dos 7 capítulos iniciais, e parte do 8º, passa-se em Paris e serve para caracterizar os requintes da cidade, da civilização urbana. Na cidade moderna, desenvolvida, requintada e sofisticada, o protagonista tem cultura, prestígio e fortuna, mas não é feliz. Ele deixa-se vencer pelo tédio e pelo pessimismo. Já o segundo bloco, que se inicia a partir da metade do 8º capítulo e vai até o último, contrapõe-se ao primeiro, numa clara antítese. Nessa segunda parte, então, o protagonista passa por uma enorme metamorfose e por uma brutal transformação. Regenera-se, torna-se ativo e cheio de entusiasmo ao estabelecer o encontro com a natureza e a vida simples do meio rural, das serras, dando lugar ao otimismo. Assim, o romance pode ser entendido como uma alegoria, ou seja, uma narrativa de significado simbólico, uma metáfora, segundo a qual, atenção, a felicidade se encontra na vida simples do campo e não no artificialismo enganoso da civilização urbana. O núcleo do romance é, portanto, a oposição entre cidade e campo. Daí o título, Cidade e as Serras. Vamos à síntese do enredo. José Fernandes é o narrador. Ele vai caracterizar de saída o seu amigo, que é Jacinto. Jacinto é a personagem principal. Ele diz: o meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. Ele é rico, portanto. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris. Portanto, Jacinto nasceu na França, na capital, em Paris, lá nos Campos Elíseos, número 202. Jacinto nasceu rico e possui terras no Alentejo, lá em Portugal, onde se localiza a sua quinta, o sítio, a fazenda, a propriedade rural e a casa senhorial de Tormes, lá no Baixo Douro, nas Serras. Como é que esse cidadão foi parar na França, a família dele, então? Como é que ele foi nascer lá? Vamos entender um pouquinho dessa história. A história de Jacinto começou antes de seu nascimento e remonta a 1820, aproximadamente. Portanto, no flashback, o narrador conta que tudo começou com seu avô, o gordíssimo e riquíssimo fidalgo, conhecido pelo apelido de Dom Galeão. Numa tarde em Portugal, esse avô dele escorregou numa casca de laranja e foi socorrido pelo infante Dom Miguel, filho do rei Dom João VI e herdeiro do trono. Em 1828, Dom Miguel foi aclamado rei, aboliu a Constituição e estabeleceu o absolutismo em Portugal. Um rei ditador, autoritário. O irmão de Dom Miguel é o Dom Pedro, que estava aqui no Brasil, que abdicara do trono no Brasil, desembarcou em Portugal com um pequeno exército e, com o apoio dos liberais, derrotou o irmão e os absolutistas, localizando o tempo 1832 a 1874. Dom Miguel teve que fugir, partiu para o exílio, e Dom Galeão, o avô do Jacinto, que era fiel a esse rei deposto, absolutista, portanto, radical, resolveu abandonar Portugal e partiu com a esposa, Dona Angelina Fafes, com um filho chamado Cintinho e alguns criados para o exílio, para o desterro em Paris. Na capital francesa, Dom Galeão, que era rico, adquiriu um luxuoso palacete na Avenida Campos Elíseos, número 202. Viveu ali luxuosamente, até morrer de indigestão. Dona Angelina permaneceu em Paris. O filho Cintinho cresceu fraco e doentio. Sofria com as tosses e sufocações, perambulava pela casa sem dormir. Os criados lhe chamavam a Sombra. Estava doente. No outono de 1851, ele começou a cuspir sangue, tuberculoso. E em vez de buscar climas mais saudáveis, como lhe recomendou o médico, permaneceu lá em Paris.
Quer dizer, o Jacintinho é um Jacinto, né? Ele preferiu então permanecer em Paris porque ele estava apaixonado por Terezinha Velha. Estava doente, tuberculoso, mas mesmo assim acabou se casando com essa moça. Ela era filha de um desembargador que era amigo da família. Casou-se com ela, mas morreu pouco tempo depois, sem presenciar o nascimento do filho, que veio ao mundo 3 meses e 3 dias depois do enterro do pai. Essa personagem é o nosso Jacinto, que começou a história. Está explicado o passado? Então, o avô, porque houve uma queda em Portugal, política, monárquica, teve que fugir para Paris, comprou um palacete, lá levou o filho estava muito doente, casou, né? Não chegou a ver o nascimento desse nosso Jacinto. Então, olha, vai aparecer mais um Jacinto no fim da história. São 3 Jacintos em Cidade das Serras. Portanto, né, o pai do Jacinto, que é o personagem principal, e o filho também que vai aparecer. Bom, esse menino também recebeu o nome de Jacinto, então, que é o nosso personagem. Ao contrário do pai, que bom, era saudável e vivaz. Não teve sarampo, não teve lombrigas, mas inteligente. Aprendeu rapidamente as letras, a tabuada, o latim. Quem está nos contando tudo isso, meus amigos, é o narrador José Fernandes, que é amigo do Jacinto. Então ele foi nascido e criado em Paris, revelou desde cedo inteligência superior e uma forte personalidade. Tinha como única ambição compreender filosofia. Era rico. Homem de sorte, por causa de seus dotes espirituais, era chamado pelos amigos de príncipe da grande ventura, príncipe da grande felicidade. Jacinto e José Fernandes encontraram-se em Paris em 1875, nas escolas do bairro Latino. Já rapaz, Jacinto tornara-se um entusiasta do progresso. Ó, essa palavra, progresso. Né? Costumava dizer que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Essa é uma visão positivista. Né? A ciência explica, vale. Se a ciência não explica, nada vale. Portanto, metafísica, para os positivistas, fora de proposta. Em sua visão positivista, Jacinto não separa a ideia de civilização da imagem da cidade. A civilização está na cidade, numa enorme cidade. Nada melhor, então, que Paris. Você vai ver que não é bem assim. Para ele, a civilização é produto da cidade. A natureza reduz o homem à bestialidade. A natureza emburrece o homem. Olha, somente na cidade o homem poderia afirmar sua superioridade de ser pensante. Jacinto passou, então, a orientar sua vida segundo uma fórmula. Qual é a fórmula dele? Suma ciência, o máximo da ciência, versus suma potência é igual a suma felicidade. Vou repetir. Né? Suma ciência, né? Versus a suma potência, dá como resultado a suma felicidade. Para ser feliz, tem que levar em conta a ciência, então. Para Jacinto, a religião é um instinto, o que, Jacinto? Um instinto rudimentar comum a todos os brutos. Perguntado por José Fernandes, certa feita, se a religião não prova a alma, Jacinto exaltou o progresso e a ciência, particularmente o telefone e o fonógrafo. É bom lembrar, meus amigos, que Paris, nessa época, era o máximo da civilização. Cidade de luz, como era chamada. Tudo que havia de mais moderno, de tecnologia, de high-tech, acontecia lá em Paris. E o moço nasceu lá, era rico, e entrou nessa primeira fase, a primeira parte do livro, é toda a descrição do Jacinto urbano, né, positivista, que faz apologia da cidade, achava o campo um horror. Vamos ver que depois haverá aquela mudança que eu lhes falei. Os amigos estão fazendo um dia um único passeio ao campo. Que amigos? Jacinto e o Zé Fernandes. A floresta de Montmorency. Jacinto experimentou uma sensação de desconfiança. Ele não gosta do campo. E terror. Depois de uma hora no campo, ele estava apavorado. Só se aliviou quando ambos voltaram para Paris, a cidade grande. Percebeu o medo do rapaz do campo, da natureza, por enquanto? O meu Jacinto, como diz o nosso querido Zé Fernandes, aliás, chamou Zé Fernandes, refere-se a Jacinto como meu príncipe. Jacinto tinha 23 anos e mostrava a força dos velhos Jacintos rurais. Essa é uma coisa para você observar. Em fevereiro de 1880, Zé Fernandes recebe carta de seu tio Afonso Fernandes, de 70 anos, e que sofria de hemorroidas, solicitando sua ida para Guiães, lá no Douro, para cuidar de sua propriedade rural, que ficava vizinha à casa senhorial dos Jacintos, lá nas serras de Tormes. Então eles eram vizinhos, por isso que eles eram conhecidos. Aliás, foi conhecer na França, né? Zé Fernandes abandonou o curso de Direito e partiu para Portugal. Ao saber que o amigo voltaria para Portugal, Jacinto assim reagiu. Zé Fernandes, para Guiães, Zé Fernandes, que horror! Leva uma poltrona, sabe que o pessoal conhece poltrona lá? Leva a enciclopédia geral. Olha a ironia dele, dizendo que no interior o pessoal não sabia de nada.
leva progresso, né? Zé Fernandes de volta à sua aldeia, ele foi cuidar do avô lá, né? Passa a cuidar da propriedade e da tia Vicência, que em pouco tempo ficou viúva. Já se passaram 7 anos e com a morte do tio, Zé Fernandes volta a Paris e reencontra o amigo Jacinto. Houve uma grande alegria pelo reencontro. O palacete de Jacinto em Paris, lá na Avenida Campos Elíseos 202, onde ele nascera, né? Fora transformado nesse tempo que o Zé Fernandes ficou ausente, numa síntese do mundo moderno. Olha só, estava magnífico. Tinha de tudo que a civilização criara e que a tecnologia oferecia para o conforto. Tinha eletricidade, telefones, fonógrafos, telégrafos, utensílios, máquinas e outras coisas mais. Quer dizer, um progresso extraordinário. Tudo que havia de mais moderno, do ponto de vista tecnológico, o Jacinto tinha colocado na sua casa, no seu palacete. Sem falar na biblioteca, com 30 mil volumes. Eu vou repetir, 30 mil volumes, que concentrava todo o saber produzido pelo homem. Tudo aquilo que tinha sido descoberto interessante pelo homem estava lá na biblioteca do homem. Mas, ou melhor, mais ainda, apesar do palacete ter somente 2 andares, isso é gozado, Jacinto mandou instalar um elevador. Porque ter elevador, em 1875, era sinal de progresso, de civilização, de modernidade. Jacinto, feliz com a volta do amigo a Paris, convidou o Zé Fernandes para hospedar-se no 202. E passa agora, o Zé Fernandes passa a testemunhar a rotina de Jacinto, que tinha uma intensa vida social. Olha o nível de frequência social dele. Ele ocupava cargos importantes, ele era presidente de clube, diretor de jornal, sócio de... Como é que ele arrumava tempo, hein? Sócio de empresa, diretor de companhia. Mas tudo isso não agradava ao nosso Jacinto, porque ele era prisioneiro de uma enfadonha rotina social. Momento importantíssimo da narrativa. Aconteceu um acidente no palácio, no palacete. Numa noite de sábado, o que acontece? Rompeu-se o tubo de água quente, tinha água quente já, no lavatório, e inundou todas as dependências do palacete. Grilo, o criado, queimou-se até na tentativa de evitar a inundação. Jacinto ficou irritadíssimo, inclusive mais irritado com a divulgação no dia seguinte do fato que ocorreu no dia anterior pela imprensa. Claro, né, virou manchete de jornais e ele era muito badalado. O homem tinha um prestígio social extraordinário. Festa no palacete em homenagem ao Grão-Duque, que vai mandar um delicioso peixe e muito raro, que mandou pescar na Dalmácia. Coisa de rico, né? Presença de gente importante, olha o nível de amizade do Jacinto, condessa, historiador, psicólogo feminista, duquesa, conde, banqueiro, entre outras figuras de destaque social. Jantar requintado, orquestra de ciganos, baixelas finas, toalhas bordadas a seda, cristais lavrados com filigranas de ouro. Às 9 horas faltou energia. Só outro acidente. Jacinto manda buscar um engenheiro da Companhia Central de Eletricidade lá em Paris. Aí, sorte que ele não tinha chegado a figura de destaque que era o Grão-Duque. Mas acabaram de anunciar. Tá chegando aí o Grão-Duque Casimiro. Todos passaram a badalar esse homem, a ouvi-lo. Enquanto o Grão-Duque Casimiro conta uma história de caçada, Jacinto é informado outra vez que aconteceu um outro desastre. Ele ia usar um elevador de pratos, imagina, elevador de pratos. A cozinha ficava na parte inferior, ia subir para a parte de cima, para a sala de jantar. O peixe encalhou no elevador dos pratos. O Grão-Duque se irritou, atirou longe o guardanapo, foi uma decepção geral. Jacinto ficou profundamente aborrecido com os desastres mecânicos. 3 dias após a festa, Jacinto recebeu uma má notícia de Portugal. Uma tempestade castigou sua propriedade lá nas Serras de Tormes. Um morro desabou, destruiu a igrejinha do século XVI e até o cemitério onde estavam enterrados os restos mortais de seus avós, desde os tempos del rei Dom Manuel. Perceba que ele tem tradição, ele tem origem, né? Jacinto, então, telegrafou ao Silvério, que era o capataz, o encarregado lá da quinta, ordenando-lhe que recuperasse, de qualquer maneira, aquilo que a tempestade destruíra. Zé Fernandes, nesse espaço de tempo, conhece Madame Colombe, de quem se torna amante durante 3 meses. E está apaixonado Zé Fernandes por essa amante. Entregou-lhe todas as posses que trouxe de Guiães. Uma tarde foi visitar a amante, encontrou a porta fechada e descobriu que a amante não morava mais ali. Ele foi abandonado por ela.
Zé Fernandes agora começa a perceber que seu amigo Jacinto continua muito triste, muito melancólico. Você está percebendo as mudanças lentas que vão acontecer com ele, né? Aí o Zé Fernandes foi até o Grilo, que sabia da intimidade do Jacinto, era o criado de confiança, e ouviu do Grilo que Jacinto sofre de fartura. É muita fartura, seu Zé. Esse homem aqui tem tudo que ele quer. Ele tem uma vida muito chata, muito rotineira. Ele está triste por causa disso. De fato, Jacinto está enfastiado no meio da tecnologia e com os milhares de volumes cheios de sabedoria, de saber. Cada vez mais entediado, Jacinto começa a definhar visivelmente. Zé Fernandes, para distrair o amigo, levou a um passeio a Montmartre, nos arredores de Paris, para conhecer a Basílica do Sacré-Cœur. Do terraço, foram lá ao alto, eles começam a contemplar Paris. É uma paisagem linda, sob um céu cinzento. Zé Fernandes provoca Jacinto com perguntas sobre a riqueza e a civilização parisiense. É um momento bom dele dar um checkmate, né? O Zé Fernandes está louco para ele voltar para Portugal. E está aproveitando esse momento triste da realidade do Jacinto. Jacinto concorda que toda aquela grandeza de civilização é apenas uma ilusão. Ele disse em determinado momento, na conversa entre eles lá em Montmartre, sim, meu amigo Zé Fernandes, é talvez tudo uma ilusão. E a cidade, olha essa frase, é a maior ilusão. Zé Fernandes acha que convenceu Jacinto dos males da civilização, dos males da grande cidade. Então ele planeja viajar pela Europa e logo em seguida, né, passa seu tempo encontrando-se em busca de paz com Madame de Oriol. Quem passa a se encontrar em momentos de paz é o Jacinto. O Zé Fernandes viajou por toda a Europa para fazer um passeio, né, e o Jacinto ficou se encontrando com a Madame de Oriol. Ele pede para que o amigo Fernandes o acompanhe nas suas visitas. Aí o Zé Fernandes pôde ver, né, os diálogos lá com a Madame de Oriol, conhecer a vida social do Jacinto. Uma tristeza. Zé Fernandes passeia pela Europa. Ao regressar, encontra Jacinto cada vez mais entediado e aborrecido. Jacinto agora passou a ler todos os autores pessimistas, do Eclesiastes a Schopenhauer. No seu aniversário, Jacinto, ao completar 34 anos, lembra, começou com 23, recusou-se a ligar aos amigos para convidá-los para um champanhe. Jacinto, então, decide partir para Tormes. Surpreende o amigo Zé Fernandes com a resolução de ir a Tormes para a inauguração da igrejinha. Lembra que ele mandou o Silvério preparar tudo lá? Que ficará pronta. E para o traslado e sepultamento dos restos mortais das ossadas dos seus ancestrais. Agora acontecem os preparativos para a viagem e que duraram 3 meses. Na primavera, Jacinto partiu para as serras portuguesas com o amigo Zé Fernandes. A viagem foi muito tumultuada, muita chuva, muita névoa, muito desconforto. Em Medina, na Espanha, ao fazerem a baldeação do trem, extraviaram-se as bagagens. Chegaram à serra, lá no interior de Portugal, só com as roupas do corpo. Pior, ninguém os esperava na estação de Tormes. Tiveram que subir as serras em animais emprestados, uma égua e um burro. Finalmente chegaram ao casarão. Jacinto, à primeira vista, achou inabitável e disse que irá para Lisboa, a capital. Zé Fernandes convidou o fidalgo para ir no dia seguinte a Guiães. Uma coisa, porém, impressionava favoravelmente Jacinto. Cuidado agora. A beleza da natureza, as serras. E ele apreciou a água da bica, acostumado àquele conforto sofisticado de Paris, hein? Tudo novo para ele. A alface rechonchuda, a cerejeira, os milharais e os pinheiros. O narrador faz até uma descrição impressionista da bela natureza da região do interior de Portugal. Jacinto, então, decidiu ficar e dormir na quinta. Jantou com enorme prazer, já está melhor, hein? Tomou caldo, comeu arroz com favas, frango assado e salada, comida típica lá da região. Tomou também o delicioso vinho de Tormes. Cansados da viagem, ambos dormiram em camas improvisadas sobre o chão de pedra. Ninguém reclamou. No dia seguinte, de madrugada e sem fazer barulho, Zé Fernandes partiu sozinho para Guiães. Jacinto, agora entusiasmado com a nova situação, não foi para Lisboa. Ficou lá na quinta. Zé Fernandes voltou de Tormes depois de uma semana e encontra o Jacinto novíssimo, virilizado, feliz, remoçado. Era outro homem. Vamos a um texto que registra esse momento da transformação de Jacinto. Confira comigo. Agora, Zé Fernandes, disse ele, estou saboreando essa delícia de me erguer pela manhã e de ter só uma escova para alisar o cabelo. Considerei, cheio de recordações, o meu amigo,
Você tinhas umas 9. 9? Eu tinha 20, talvez 30. E era uma atrapalhação, não me bastavam. Nunca em Paris andei bem penteado. Assim, com os meus 70 mil volumes. 70, já triplicou, hein? Duplicou. Eram tantos que nunca li nenhum. Assim, com as minhas ocupações, tanto me sobrecarregavam que nunca fui útil. O casarão de Tormes havia passado por uma profunda reforma e estava lindo. Realizou-se então a cerimônia do traslado dos velhos Jacintos para a nova capelinha. Agora, o fidalgo Jacinto sonha uma Tormes toda coberta de árvores, com animais. Pretende instalar uma queijeira, além de uma horta jardinada. Planejou ficar em Tormes apenas 2 meses, até a inauguração da igrejinha, mas acabou ficando para sempre, encontrando nas serras a paz que tanto procurava. Você viu que diz que lá em Paris ele nunca se sentiu útil. Agora ele descobre uma grande utilidade na vida em contato com as serras, com o campo. Jacinto conhece agora a miséria da região e fica horrorizado. Pediu mais uma vez a Silvério a construção de casas novas e decentes para os rendeiros da quinta e até que se melhorasse seus salários. Vejam a visão socialista do autor, melhorar as condições do empregado, do trabalhador. A fama do fidalgo chegou a toda a região. Cresce então a popularidade de Jacinto, que passa a ser considerado benfeitor da população. Achavam que se ele se candidatasse, ele teria muitos votos nas eleições. Houve até quem o comparasse a D. Sebastião. O homem ganhou a preferência regional, ficou famoso, ficou importante. Zé Fernandes acha conveniente Jacinto conhecer algumas mulheres e exalta, as conversas que eles têm, a sua prima Joaninha, prima do Zé Fernandes, que era uma perfeição de rapariga. Era chamada a Flor da Serra, a Flor da Malva. Jacinto agora pretende construir uma escola com biblioteca. Olha como ele tem uma visão progressista. Quer dizer, ele trouxe toda aquela experiência de Paris para a vida rural. Também quer construir uma sala para projeções de lanterna mágica. Cinema! Se levar cinema para o campo lá no interior de Portugal. Imagina o choque para aquela gente lá. Para quê? Para ensinar história e as coisas da África para a sua pobre gente. Aniversário de Zé Fernandes em Guiães. Tia Vicência preparou o jantar. Joaninha não pôde comparecer, pois o pai tinha um furúnculo que o impediu de sentar na carruagem. Que pena. Durante o jantar, Zé Fernandes corre a proteger Jacinto dos conservadores que estavam presentes, principalmente um tal de Dom Teotônio, conservador, né, que chocava com as ideias do Jacinto. Pai de uma horrendíssima filha. Chove muito e Jacinto teve que pernoitar em Guiães. Ele estava em Tormes. Foi até a quinta do amigo Zé Fernandes, percebe? Foi para a festa. No dia seguinte, os amigos vão à casa de Joaninha. Jacinto, tão logo a conheceu, apaixonou-se por ela. Ixi, casaram-se. Passados 5 anos de casado, já tem 2 filhos. Terezinha e Jacintinho. Tá vendo o terceiro aí? O Cintinho lá que morreu tuberculoso, que é o pai do Jacinto, o nosso Jacinto, e agora a herança e o herdeiro, o Jacintinho. Jacinto instalou telefones em sua casa, mandou colocar um telefone na casa do sogro, do médico e de Zé Fernandes. Quer dizer, ele leva o progresso para a região. Fernandes teme que o amigo volte a supervalorizar a civilização. Falou, teve uma recaída. Nada disso. Por quê? Atenção agora. Estabelecer-se um verdadeiro equilíbrio entre civilização e campo. Isso que é interessante destacar no romance. No primeiro momento, abomina a cidade, abomina o campo, perdão, depois abomina a cidade e consegue estabelecer um meio termo, o equilíbrio. 2 meses antes de Terezinha nascer, chegaram aqueles tais caixotes extraviados da viagem que eles fizeram para Portugal. Jacinto manifestou várias vezes o desejo de levar a esposa e os filhos para Paris. Todo mundo queria conhecer Paris. Cidade de luz, marco civilizatório, né? Para que eles conhecessem a grande cidade. Zé Fernandes voltou um dia sozinho a Paris, sozinho. E retornou decepcionado com tudo que vira e com a decisão de nunca mais voltar para lá. Chegando a Tormes, foi recebida por Jacinto e família. Muita festa na chegada. E aí tem que subir a serra em direção ao casarão de Tormes. Confira um texto final que encerra a narrativa. São as palavras finais do narrador José Fernandes. Em fila, começamos a subir para a serra.
A serra toda se ofertava na sua beleza eterna e verdadeira. E sempre adiante da nossa fila, por entre a verdura, flutuava no ar a bandeira branca que o Jacintinho não largava de dentro do seu cesto, com a haste bem segura na mão. Era a bandeira do castelo, afirmara ele. E na verdade me parecia que por aqueles caminhos, através da natureza campestre e mansa, o meu príncipe, atrigueirado nas soalheiras e nos ventos da serra, a minha prima Joaninha, tão doce e risonha mãe, os dois primeiros representantes da sua abençoada tribo e eu, tão longe de amarguradas ilusões e de falsas delícias, trilhando um solo eterno e de eterna solidez, com a alma contente e Deus contente de nós, serenamente e seguramente subíamos para o castelo da grande ventura da grande aventura. Percebeu a total transformação? Esse é o encerramento da narrativa. Está dizendo o quê? Que vai nascer uma nova bandeira, uma nova geração de Jacintos está acontecendo. Então nós precisamos observar isso. Vamos então às observações importantes. Está aí, ó, a trajetória de Jacinto. Num primeiro momento, nega o campo e valoriza a cidade, a civilização. Depois, nega a cidade e valoriza o campo. E, finalmente, estabelece uma fusão, um equilíbrio entre cidade e campo. Está aí o tema central do romance, meus amigos. Uma crítica clara às elites portuguesas do final do século XIX, excessivamente influenciadas e seduzidas pela civilização urbana e industrial. É aquele primeiro Jacinto que você viu. Uma revalorização da aristocracia rural, dos Jacintos rurais, que no entender de Eça de Queiroz é a fonte das raízes genuinamente portuguesas. Beleza de texto, né? Está aí uma tese defendida pelo autor, um romance escrito numa fase mais construtiva. A primeira fase é demolidora, crime do Padre Amaro, etc., os maias. Agora o Eça parece que busca uma paz consigo próprio e deixa uma mensagem a Portugal. Está aí a saída para Portugal. Abandonar essa supérflua e tola civilização extremamente sofisticada para buscar na origem, nas tradições, nos jacintos rurais, uma saída para aquele Portugal que ele criticava tanto. Tudo bom? Foi ótimo. Prazer em tê-los comigo mais uma vez. Até um breve e pronto encontro. Até já.